pessoal, eu sou Gabi Quirino e sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse mundo mágico onde você pega uma agulha, um novelo e transforma no que você quiser. Então vamos começar? Chama a vinheta! Então, gente, eu resolvi regravar essa introdução, que é justamente aquela parte que a gente fala: você vai usar tal e tal material para fazer essa peça. Mas o que que acontece? Eu não estava muito acostumada a trabalhar com fio de malha. Então, se você é aquela pessoa que está muito acostumada com fio de malha, pode pular essa parte e só para as dicas da bolsa, que eu sei que essa conversa, ela não agrada muita gente. Muita gente quer passar logo para a execução da peça. Mas o que que acontece? Eu tinha separado um novelo de fio de malha para fazer a minha bolsa. Por quê? Porque eu tinha trabalhado antes com um fio, que é um fio Kiki, que é uma marca de São Paulo, que ela não é como os outros fios de malha, que são basicamente resto da indústria têxtil. O fio Kiki, ele é feito para ser um novelo de fio de malha. Então, ele não tem nenhuma imperfeição e ele sempre vem com a mesma quantidade e a mesma espessura. Então, tem como você prever. O que que acontece? Eu até não tenho mais o rótulo, porque por acaso eu só tinha um novelo do fio. Eu acho que ele vem com meio quilo, né? E aí, meio quilo pra mim, quando eu fui comprar o fio, que é o Círculo Tube, ou o fio da Euroroma, que eu tô com o rótulo aqui, da Eurofios, Euroroma Ecomalha, certo? Que foi o meu último apelo. Ele vinha com quilo, então eu digo, se vem com quilo eu vou usar menos ainda, né? Eu vou poder fazer uma bolsa até maior, enfim. Realmente a bolsa fica maior. Vejam a diferença de uma para outra. Essa foi a que eu fiz para dar aula para vocês, tá? E essa foi a que eu tinha feito, que tá fotografada. Elas têm exatamente a mesma quantidade de pontos, não muda nada. Só que esse aqui, como o fio é mais grosso, a bolsa ficou muito maior. Em compensação, como ela vem por quilo, ele fica muito mais grosso, ele é muito mais grosso, mas também é mais pesado. Então, um fio só, um novelo só, não deu pra fazer. Tanto que eu tive que apelar pro verde, que deu um visual até legal. Mas não foi proposital. Tanto que eu começo a executar a alça com a bolsa vermelha e me dou conta que não vai dar. Vocês vão ver tudo isso na hora da aula, certo? Então, separem mais de um novelo que combinem ou que sejam mais ou menos da mesma cor. Na hora de vocês comprarem, se vocês forem optar pelo fio feito de material reciclável, que é uma bandeira, né? Então, assim, você escolhe se você quer a perfeição ou se você quer a reciclagem. Eu, particularmente, gosto das duas ideias, mas eu gosto muito dessa bandeira aqui do fio reciclado, tá bom? Ele tem algumas imperfeições, mas assim, é uma causa, né? Se você for optar por ele, você não vai poder ter muita previsibilidade. Então, escolham a textura na hora de comprar. Olhem para dentro do fio, vejam se a textura agrada a vocês. Vejam se ele tá com a cor parecida. Se não tiver, enlouqueçam e mudem a cor. Mas façam de uma forma que vá agradar vocês no resultado final. Outra coisa é a agulha. Eu usei nesse aqui, a agulha, eu acho que foi a 7, eu não consigo lembrar. Mas, enfim, no fio de malha, você tem que fazer o teste. Esse aqui é o da Eurofios, tá? Mesmo sendo um fio da Eurofios Ecomalha, eu particularmente gostei muito de usar ele. Tanto ele quanto o fio da Círculo, similar da Círculo concorrente, são muito bons. Agora, eles vão ter imperfeições. E vão ser de espessuras diferentes em determinado momento. O novelo que eu peguei da Eurofios, eu achei que ele estava mais uniforme. Mas um outro novelo que eu vi já não estava assim. Então, isso não é uma verdade absoluta, tá? Testem o fio. Se o gancho estiver funcionando, estiver pegando direitinho, não estiver sobrando muito, nem faltando muito. Vocês estão vendo? É essa agulha que você tem que usar. Deixa eu colocar aqui na frente. Essa agulha que você tem que usar. Aqui eu usei a 8.
Aqui eu usei a 7. Pode não ser. Então, assim, testem antes de fazer. Vejam que agulha vai se adaptar ao fio de vocês. Outra coisa é sobre a emenda do fio de malha. A emenda do fio de malha, ela fica grosseira. Então, eu aconselho mesmo, apesar de eu não gostar de usar cola. Quem já assistiu outras aulas minhas sabe. Mas eu usei essa aqui, ó. Que é a Pergamil, cola universal. Colei um fiozinho no outro, procurei esconder a emenda e, enfim, ficou super discreto. Então, usem a cola, certo? É isso, eu espero que vocês gostem. Então, vocês vão usar, testar a agulha, comprar a linha que vocês quiserem, o fio que vocês quiserem, a malha que vocês quiserem. Tenham, por favor, mais de um novelo para vocês não serem pegos de surpresa. Vejam, escolham a cor, é maravilhoso ir no armarinho, escolher uma cor que você goste para fazer a sua peça. E testem a agulha antes, tá bom? Esse é o recado inicial, um beijo. Qualquer dúvida, tirem comigo, tá bom? Vamos começar agora a aula, divirtam-se, espero que vocês adorem. Então, gente, a bolsa verde, como vocês podem ver, ela é praticamente como um cesto. Vou abrir aqui para vocês terem uma noção. Ela é um daqueles cestinhos, sabe, de fio de malha de crochê. Tá aqui, só que ela tem duas alças, tentando mostrar aqui porque o ângulo fica ruim. Nós vamos começar a fazer pelo fundo. E no fundo dela, tentar apoiar aqui, nós temos exatamente 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o que nós vamos executar agora, começando a partir de um círculo mágico. O círculo mágico é a dor de cabeça de muita gente, mas vamos tentar desmistificar agora, tá? Você vai simplesmente pegar a sua mão, colocar nessa posição, deixar o fio pendurado aqui pela frente, tá? E passar ele para trás como um X. Deixa eu soltar mais fio aqui para facilitar. Como um X, assim. Estão vendo? Ela fica para trás. E aí, a partir daqui, você vai passar por baixo do fio que fica na frente, puxar o fio que está atrás e fazer um ponto. Dessa forma. Então, aqui você simplesmente uniu os dois fios. Então, a partir daqui, você vai colocar 8 pontos baixos aqui ao redor do círculo, prendendo esse fio que ficou solto. Então, vamos lá. 1, 2. Solta a mão, tá, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? E ficamos assim. No final, é só pegar aquele fio que ficou solto e puxar bastante. Puxa muito. Dessa forma. E faz um ponto baixo no seu primeiro ponto baixo. E faz um ponto baixíssimo no seu primeiro ponto baixo. Tá? Dessa forma. Prepara para a segunda carreira fazendo uma corrente. E justamente nessa corrente, deixa eu achar aqui que eu perdi o meu marcador. Achei. Você põe um marcador. Tá bom?
Então, essa foi a nossa primeira carreira. Vamos ter 5. O que vocês têm que ter em mente é que quando eu falar que vocês vão fazer um aumento, vocês fazem 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base, certo? Então, aqui, nessa corrente, você tá vendo que ela tá... Esse primeiro ponto baixo, você tá vendo que tá saindo a correntinha que você fez, né? Então, nela você não vai fazer. Na primeira seguinte, você vai fazer 2 pontos baixos, que é um aumento. Então, é um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo ponto. Isso você vai fazer na carreira inteira, vai ser uma carreira inteira de aumentos, ou seja, vai ser uma carreira inteira que você vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Tá bom? Até o fim. Eu vou acabar essa para fechar com vocês e já vou pegar o meu fundo da bolsa que tá ali pronto me esperando para explicar para vocês como vai ser o fundo inteiro, para passarmos para a próxima etapa, tá bom? Mas essa aqui, lembrem que vocês começaram com 8 pontos, então ela vai finalizar com 16 pontos, exatamente, né? Que são 2 vezes 8. Então, tá aqui. E aqui, os últimos 2. Tira o marcador. Une as duas. No primeiro ponto baixo da carreira anterior sempre, tá? Prepara para a próxima com uma correntinha. E já põe o marcador aqui nessa base. Fica dessa forma. Agora eu vou pegar o fundo da bolsa que eu já aprontei, que está aqui em vermelho, muito melhor, não é? Por causa do contraste. Ele tá com 5 carreiras. A primeira, um aumento em cada ponto. A segunda, um ponto sozinho e um com aumento, um sozinho e um com aumento nele inteiro. Na terceira, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Na quarta, 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento. Na quinta, 4 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento nela inteira. Fechei no ponto baixíssimo, vou tirar aqui. E o que nós vamos fazer agora é dar uma volta nela direto, depois de fechar com o ponto baixíssimo. Não fazemos a corrente que fizemos nela toda. E vamos fazer pontos baixíssimos ao redor dela inteira, para dar um pouco de firmeza na base do cesto. Simplesmente assim. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E assim vamos nela inteira. Vou só dar uma ideia para vocês de como ela vai ficando. Olha só. Estão vendo? Vai ficar como se fosse uma corrente em cima dela inteira. E aqui ela vai ficar grossinha, essa base. Tá bom? Então, nós vamos dar a volta nela inteira com pontos baixíssimos. E eu volto aqui no fechamento para explicar para vocês como é que vai fazer, tá bom? Até já! Então, gente, finalizada a carreira de ponto baixíssimo, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos de aumentos, né? No fundo, como eu falei para vocês, mais a carreira de ponto baixíssimo ao redor dela toda. E agora, para finalizar, nós vamos tirar a nossa agulha e passar simplesmente o fio para trás. Tá? Por dentro do primeiro ponto baixíssimo. Deixa eu pegar aqui para dar esse apoio, que às vezes é meio difícil de puxar. Pronto. Ficamos com o acabamento dessa forma. E vamos começar a trabalhar assim agora.
porque o nosso cesto ele vai subir aqui, né? Isso aqui fica por dentro. A nossa bolsa, melhor dizendo, já tô chamando de cesto. Para começar a trabalhar com ela, nós vamos pegar o fio que tá atrás e passar ele pra frente pelo meio. E começar a trabalhar pontos baixos ao redor dela inteira, certo? Fazer uma corrente para iniciar. E daqui, começar a fazer os pontos baixos. Só que para dar mais firmeza ao nosso ponto, eu vou começar a fazer a carreira de pontos baixos pegando apenas a argola de cima dessa corrente que tá aqui. Vocês estão vendo que tem uma corrente que passa aqui? Pronto, vou pegar apenas a argola de cima e essa argolinha aqui de trás. Vocês estão vendo que sempre tem uma argola aqui atrás? Tem duas, na verdade, né? Eu vou pegar uma delas para poder dar mais firmeza na subida da nossa bolsa, certo? E ponto baixo. E assim eu vou fazer ao redor dela toda, repetindo, somente a alça de cima e a argolinha de trás. E fazer o ponto baixo. E assim eu vou repetir nela toda. Quando tiver aqui no final, eu volto pra vocês, tá bom? Vocês fazem a mesma coisa. Então, gente, chegando aqui no final, vocês estão vendo que já temos a base do nosso cesto, da nossa bolsa, e a parede começou a ser construída. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Tirei a agulha aqui da alça, né? Ela tava assim, dessa forma, que eu tava fazendo os pontos baixos. Tirei. E aí, vocês estão vendo que essa foi a primeira corrente que eu fiz para subir a carreira de pontos baixos. Nós fizemos essa primeira corrente. Essa vocês vão simplesmente pular. E por trás do primeiro ponto baixo que foi feito, vão introduzir a agulha, dessa forma. Pegar essa alça e puxar para trás, dessa forma. Certo? Assim, o que é que acontece? Agora eu vou remover o meu marcador para ele não atrapalhar. O que é que tá acontecendo aqui? Nós estamos fazendo o acabamento invisível. Para não ficar aquela diferença entre os pontos quando subir, sabe, as paredes da bolsa. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Colocar a agulha exatamente no meio do nosso ponto baixo anterior, da nossa corrente, né, que foi a primeira corrente. Todo ponto baixo, ele faz um Vzinho assim na base, vocês estão vendo? É no meio dele que vai entrar a agulha. A agulha entra, você passa ela por dentro dessa alcinha que ficou atrás, tá aqui, não sei se tá dando pra vocês verem. Ajusta, e depois desse ajuste, você vai pegar o fio, dar uma laçada na sua agulha e passar ele por dentro, tanto do ajuste quanto do ponto. Estão vendo aqui? E vão subir, fazer uma corrente. Então, ele aqui disfarçou um pouco essa diferença. Estão vendo? E aí, você vai seguir fazendo ponto baixo centrado, sempre colocando no meio do V. Dessa forma, no meio. Você não coloca como é o ponto normal aqui, que seria colocado aqui. Você vai colocar no meio do Vzinho que forma no ponto baixo, que é essa parte aqui, essa. Se precisar dar uma esticadinha, vocês estão vendo? Aí, você coloca aqui, passa pra frente e faz o ponto baixo. Aqui, passa pra frente e faz um ponto baixo. E assim você vai até o finalzinho. Ele é pra ficar esse efeito aqui, é porque as linhas são diferentes, as malhas são diferentes, mas é porque é pra ficar, além de mais estruturada, a bolsa fica um pouco mais estruturada, fica esse efeito tricô. Então, é isso. Vou fazer até o final dessa carreira pra poder repetir esse fechamento. E voltamos aqui depois pra gente repetir o fechamento e eu explicar pra vocês quantas carreiras vocês vão subir de ponto baixo centrado. Até já! Cheguei quase aqui no final para mostrar para vocês que vou fazer os últimos pontos baixos centrados da carreira, tá? Bem folgados, tá, gente? Puxa a alcinha mesmo,
Porque o fio de malha, se você compensar a elasticidade do fio, a bolsa fica repuxada, fica esquisita, tá bom? Então, aqui, o último ponto baixo centrado da carreira e o acabamento. Como é que vai ser o acabamento? Essa é a primeira corrente que eu fiz. Eu não vou colocar nela na corrente de subida. Vou tirar a minha agulha, vou colocar no primeiro ponto baixo, aqui na alcinha, puxar para trás. O objetivo disso é justamente cobrir essa subida, que é o que deixa aquela marquinha, né? Nós vamos cobrir essa marquinha. E aí, quando a argola foi puxada para trás, eu vou colocar no centro daquele primeiro ponto baixo, da primeira corrente, aí sim ela vai ser utilizada, passar por dentro da argola que ficou atrás e puxar, dar uma laçada, né? E puxar por dentro das duas. E aí sim eu faço a corrente. Se vocês quiserem, coloquem até um marcador aqui para vocês saberem que quando vocês rodarem, não vai ser nela que vocês vão entrar com a agulha atrás, tá? E aí, só começar a nova carreira de ponto baixo centrado, sempre procurando enfolgar bastante, tá, gente? Agora vocês, assim, contar quantas eu fiz na bolsa verde. Vocês podem fazer da altura que vocês quiserem, mas para fazer da mesma altura que eu fiz, nós vamos fazer, essa é a primeira carreira de ponto baixo, carreira de ponto baixo centrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que tem uma que tá meio escondida aqui no acabamento, quase que a câmera cai. Então, assim, são 16, certo? Mais a de ponto baixo, 17 carreirinhas no total, que vocês vão ter aqui na parede do cesto de vocês. Então, eu vou fazer aqui as minhas 17 carreiras e vou voltar com vocês para ensinar a fazer as alças e esse acabamento aqui, como é que a gente faz, para não ter que ficar cortando fio e tal. Eu vou adiantar para vocês que nessa bolsa verde eu não cortei o fio nenhuma vez, só no final, tá bom? Voltamos já já, vão fazendo aí as 17 carreiras de ponto baixo centrado de vocês. Aliás, 16 de ponto baixo centrado com a carreira de ponto baixo inicial, que aí faz 17. Lembrem-se também que vocês podem fazer a bolsa do tamanho que vocês quiserem, o fundo que vocês quiserem, enfim, só cuidem para ela não ficar muito grande, porque o fio de malha ele é pesado. Então, para ela não ficar muito pesada, já que a bolsa você carrega a tiracolo, né? Lembrem apenas disso, mas fiquem bem livres e façam o que vocês quiserem, tá bom? Voltamos já já. Então agora, gente, surpresa, acabou tudo. Anoiteceu, tivemos que mudar a posição da câmera porque a peça é enorme, enfim, ia ficar muito ruim de visualizar ela do jeito que ela estava posicionadinha na minha frente. E agora eu vou fazer uma ginástica para mostrar para vocês como fazer as alças, tá? Aqui, observem que terminamos a última carreira, que foi no caso a 17ª das paredes da bolsa. E aí, agora nós vamos fazer como se fosse iniciar uma próxima carreira, só que parar no 7º ponto. Ponto baixo centrado, no caso. Então, temos o primeiro, né, que é a correntinha. O segundo. E aí, nós vamos fazendo. Deixa eu posicionar melhor aqui. Pra ver se eu consigo melhorar a visão de vocês. 3, 4, 5, 6, 7. E aí você vai simplesmente virar a bolsa e começar a trabalhar pela parte de dentro, fazendo ponto baixo normal, tá? Sem ser o centrado. Agora, você vai começar a trabalhar uma corrente, né? E vai começar a trabalhar ponto baixo normal, pegando das duas alcinhas, como você tá acostumado a fazer nas outras peças, o tempo todo.
E aí você vira novamente quando chega, e aí faz uma corrente para subir a altura do ponto baixo, né? Aquele que vocês estão acostumados a fazer. E vai fazer uma outra carreira. E assim, você vai fazer 24 carreiras, tá bom? Então, eu vou aqui acabar as minhas 24 e vou mostrar para vocês como prender a alça para dar aquele efeito japonês. Deixa eu mostrar aqui a verde novamente para vocês verem o que é que vocês estão fazendo. No caso, agora, ó, vocês estão nessa parte aqui da bolsa, fazendo essa alça mais larga. Tem uma alça mais larga e a outra mais fininha, que é a que vai passar por dentro. Vocês estão fazendo justamente a alça mais larga, tá bom? 24 carreiras e voltamos aqui para mostrar para vocês como é que emenda ela do outro lado, tá bom? Até já! Então, gente, é isso. Tô aqui com as minhas 24 carreiras da alça e tô voltando para encaixar ela do outro lado aqui com vocês, tá bom? Conforme eu tinha explicado, a gente mudou a cor da alça para verde magicamente e agora vamos fazer isso. Vamos encaixar. O encaixe ele vai começar no ponto imediatamente posterior àquele que você começou a sua carreira da alça, tá bom? Então, no ponto baixo centrado posterior, você vai introduzir a sua agulha, aqui já com a alça encaixadinha no elo, e você vai puxar o fio de trás para frente no ponto baixíssimo. E fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, no primeiro buraquinho de ponto da alça, certo? E assim você vai fazendo para encaixar, até encaixar toda a alça. No ponto baixo centrado, você puxa e faz aqui um baixíssimo e um baixíssimo em cima, tá bom? Aqui no ponto baixo centrado, mais um baixíssimo em cima. E assim você vai até finalizar. Agora, a grande questão dessa fase da bolsa, que é a fase que você tá colocando a primeira alça para começar a segunda, é você organizar como que você vai fazer o acabamento para não ter que cortar o fio. E eu vou mostrar para vocês agora como que vai ser esse acabamento, tá? Pronto, aqui ele formou um zigue-zague interessante, vocês vão visualizar agora, certo? E o que vamos fazer agora é começar a fazer pontos baixíssimos ao redor da alça, da bolsa inteira, das alças e... Vocês estão vendo aqui que eu coloquei um marcador? Eu vou explicar a razão desse marcador. Se você dividir a bolsa no meio, o outro meio vai ser exatamente esse pontinho aqui que eu marquei. E você vai fazer os pontos baixíssimos até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí é que você vai começar a voltar fazendo a segunda alça. Me acompanhe, que eu vou fazendo aqui, tá? Passando o fio para trás. No primeiro ponto baixíssimo, logo embaixo, é no mesmo ponto baixíssimo onde você finalizou. Inclusive, o encaixe da alça. Você vai simplesmente ficar puxando o fio de trás para frente. Ele enganchou aqui em alguma imperfeição do fio, mas está aqui, certo? E aí, você puxando de trás para frente, vai fazer um ponto baixíssimo aqui. E vai começar a fazer ponto baixíssimo em cada um dos pontos baixos centrados subsequentes, dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês verem. Eu tô batendo em tudo aqui, mas é porque a posição fica muito ruim, porque a peça é alta. Então, eu tô até de pé, para vocês terem uma ideia, para poder passar isso para vocês. E a alça fica atrapalhando um pouco a visão, mas a gente vai conseguir. Qualquer coisa, vocês me dão um feedback, tá? Então, é isso. É ponto baixíssimo em volta de toda a bolsa. Isso é uma coisa só para dar um acabamento legalzão, tá? Para não ficar com aquela cara de improviso, de encaixou a alça, acabou.
Então, aqui, como eu falei pra vocês, pontos baixíssimos até o marcador. Aí eu vou fazer até o marcador e volto pra mostrar pra vocês como nós vamos começar a encaixar a alça. Vou fazer mais uma aqui, só pra vocês entenderem, que agora tá mais fácil. Entra no ponto baixo centrado, puxa a linha de trás pra frente por dentro da alcinha. É isso aqui, tá bom? Então, vou continuar até chegar no marcador. E vocês aí. Depois nos encontramos novamente. Voltamos aqui, chegamos no marcador com os pontos baixíssimos. Você tá exatamente assim nesse momento, certo? Então, vamos começar a subir a alça. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos fazer uma corrente aqui e virar a bolsa para dentro. Quando você vira a bolsa para dentro, a sua visão vai ser essa. Estão vendo? Agora, você vai começar a fazer com essa corrente mais 3 pontos baixos. Então, no final, você vai ter 4. E você vai fazer isso aqui nessa alcinha que eu tô te mostrando. Temos com o ponto baixo 1, 2, 3, 4. Cuidado para não passar por dentro da corrente, hein, gente, do acabamento. O acabamento ele tem que ficar livre. Eu vou virar para mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Aqui, estão vendo? O acabamento ele tá completamente livre. Eu não peguei o acabamento nas correntinhas. Depois eu vou explicar como é que a gente faz com isso aqui, que esse vai ficar assim, tá? E aí você vai fazer carreiras de ponto baixo normal. Certo? Você vai fazer igual você fez na outra alça, só que dessa vez são 31 carreiras. Tá? 31 carreiras e voltamos. Então, gente, aqui voltando com a segunda alça pronta, mas antes eu vou fazer um esclarecimento para vocês. Essa é a hora de vocês decidirem o comprimento da bolsa de vocês. Da seguinte forma, ela pode ficar mais tiracolo e mais aquela de mãozinha. Essa, por exemplo, a verde, como a espessura do fio era menor, ela é exatamente com a mesma quantidade de pontos dessa. Só que vejam a diferença, eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma forma mais aérea, bem rudimentar. Vejam só a diferença de uma para outra no tamanho. Isso é somente a espessura do fio, certo? Não é quantidade de pontos, não tem nenhuma diferença na execução, é só a espessura do fio. E aí, por isso que eu falei pra vocês que fio de malha é assim uma caixinha de surpresas. Você abre e tá um fio diferente do outro. Ele pode acabar antes, pode acabar depois. Lógico que ele vem por quilo. Então, se em 1 quilo você tem uma espessura maior, você vai ter menos fio. Se a espessura for menor, você vai ter mais comprimento de fio. Então, essa aqui, como ela ficou bem maior, eu resolvi que eu queria ela mais a tiracolo do que de mãozinha, como essa aqui. Então, eu aumentei a alça. Ela foi parar com 43 carreiras no fim das contas. Se vocês quiserem fazer, a hora é essa. Cuidem apenas para o fio acabar desse lado. Por quê? Porque quando você for colocar ela do outro lado, é importante que ela fique, que você comece a prender do lado oposto ao marcador. Então, vamos lá começar essa parte agora, certo? Eu vou colocar aqui, posicionar. Vejam como tá uma coisa esquisita isso aqui, mas a gente vai conseguir, tá? O marcador tá aqui, você tem 4 carreiras, então você tem que começar 1, 2, 3, 4, tá bom? Aí a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez da primeira vez, começando colocando no ponto baixo centrado e fazendo um ponto baixíssimo aqui e um ponto baixíssimo em cima. E aí, você vai fazer isso em todos os pontos até prender toda a alça da bolsa. E aí, você vai agora descobrir por que eu fiz tanta questão que você começasse a prender do lado oposto ao marcador. Porque daqui, olha só, a terceira, a quarta e última. Vou até tirar o marcador para ele não atrapalhar a gente aqui. Agora, não precisamos mais dele. E vamos prender a última agora. Aqui em cima.
Prender no marcador. E aqui colocar no último pontinho, tá bom? Por quê? Porque nós vamos começar a fazer o ponto baixíssimo de acabamento exatamente de onde ele parou aqui. E aí, a gente não precisa, deixa eu focar. Ai, tá ruim o foco. E aí, a gente não vai precisar emendar o fio, tá bom? E como eu vou fazer isso? Simplesmente continuando como se nada tivesse acontecendo. Passando o fio pra frente aqui, eu vou entrar no meio do acabamento anterior. Estão vendo aqui o que eu fiz? No meio do acabamento anterior, puxar pra frente e continuar fazendo dos pontos baixíssimos subsequentes, da mesma forma que eu estava fazendo da outra vez. Puxa pra frente, faz o ponto baixíssimo. Deixa eu organizar aqui, porque tá ruim de fazer e mostrar ao mesmo tempo. Eu não sei se eu tô focando, tá me parecendo que não tá focado. Mas vamos lá, arrumar isso. Aqui, continuando com os pontos baixíssimos no ponto centrado. Gente, como é difícil crochetar com um telefone na frente, um braço aberto, outro fechado. Vocês não imaginam a elasticidade que eu tô tendo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu tirar a bolsa verde, porque pode ser que ela esteja atrapalhando o meu foco. Deixa eu ver se eu melhoro assim. Acho que agora foi. E aqui eu vou fazer até encontrar com o nosso último ponto. Na verdade, o primeiro, né? Que tá aqui. Vou passar por dentro dele. Puxar. E cortar o meu fio. Vejam que eu cortei o fio bem grande, tá? Isso é importante, eu vou explicar por quê. Acabando isso, eu vou puxar ele inteiro pra cá, pra fora, grande assim. Depois que eu puxar pra fora, eu vou pegar ele por aqui, pelo próximo ponto. Puxar pra trás.
Eu acabei espremendo aqui o ponto. Mas vamos lá, tentar novamente. Peguei ele aqui, puxo ele inteiro pra trás. Isso. E deixo ele dentro da bolsa. Por que que eu fiz isso? Porque dentro da bolsa eu posso optar por começar a fazer uma correntinha aqui e pendurar um mosquetão para colocar a chave. Eu vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Faço aqui, simplesmente inicio como quem vai iniciar correntinhas. O mais perto possível da base, tá? Puxo, como quem vai iniciar correntinhas mesmo, tá, gente? Uma carreirinha de corrente. Estão vendo? Ficou assim, então eu faço as correntinhas. E aí, faço aqui umas 10, 15 correntes, vocês veem para não ficar muito baixo. E pego um mosquetão para encaixar aqui nessa base. Eu vou procurar o meu mosquetão e volto para mostrar para vocês como é que encaixa, tá bom? Que eu pensei nisso agora. Pronto, encontrei aqui um mosquetão de tamanho mediano. E vou colocar ele aqui no final. Fazer uma corrente já por dentro dele. Só para encaixar. Aqui. É só fazer isso. Pronto. Ele tá encaixado. Agora, o que você vai fazer é fazer uma outra corrente para poder cortar o fio. E aí, o mosquetão tá preso. Você apenas corta o fio. Com essa tesoura enorme. E aqui você tem um mosquetão para pendurar as suas chaves e tal. E você simplesmente vai escondendo ele por dentro da corrente. Passando aqui por dentro da correntinha. Com a agulha ou com a sua mão, eu faço isso com a minha mão mesmo. Assim, já fiz dezenas, nunca deu errado. Então, assim... Fazer o acabamento normal. Quem quiser, põe uma colinha. Eu não coloco cola em nada, mas tem gente que gosta de colocar uma colinha no acabamento do fio de malha. Tá bom? É isso. Mosquetão pra dentro, que é onde nós vamos colocar nossas chaves. Pra bolsa ficar bem útil, né? Bem... E é isso aqui, pessoal. Tá pronta? Você vai, na hora de usar, passar. Deixa eu tentar fazer isso segurando, né? Você vai passar a alça mais fina e mais longa por dentro da alça mais larga e menor. E aí, você arruma ela na hora de usar. Agora, já dá pra posicionar novamente. Você arruma ela na hora de usar. E tá aqui prontíssima a nossa bolsinha estilo japonês. Com todas as intercorrências que o fio de malha pôde nos proporcionar. Mas para vocês verem que tudo tem uma solução, é só usar a criatividade e ficar calmo. Está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações de vocês, sigam o canal, comentem, vejam até o fim, sugiram peças. Isso é bom porque incentiva. Essa bolsa ela não ia entrar no canal por isso, porque fio de malha é sempre uma coisa muito complicada, já tinha decidido. Mas, como me pediram muito, ela acabou entrando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Me deem aí um feedback, tá bom? Um beijo enorme. Até a próxima.